Sempre fui o tipo de pessoa focada no trabalho. Meu nome é Alex Grayson e por anos, administrei uma empresa de sucesso. Longas horas de trabalho, reuniões intermináveis e viagens frequentes a negócios me mantiveram longe de casa mais do que gostaria de admitir. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Prover para minha esposa, Tess, garantir que vivêssemos confortavelmente e dar a ela tudo o que eu achava que ela precisava. Eu estava enganado. Tess nunca reclamou, mas com o tempo ficou claro que algo estava errado. No início, pensei que fosse apenas a rotina do casamento se estabelecendo. Ela era dona de casa e eu estava sempre fora. Parecia normal, certo? Mas à medida que os meses se transformaram em anos, comecei a notar mudanças sutis nela. Pequenos detalhes, como o jeito que ela me olhava quando eu chegava tarde em casa, ou o tom distante em sua voz quando conversávamos. Ela estava presente fisicamente, mas emocionalmente, estava se afastando de mim. Na época, eu não entendi. Sempre acreditei que contanto que eu trabalhasse duro, sustentasse a casa e fosse um bom marido, tudo ficaria bem. Mas Tess pensava diferente. Ela não disse muita coisa. No começo, ela nunca realmente fez isso. Mas eu conseguia ver a crescente solidão em seus olhos. Eu conseguia ver o quanto ela ansiava por algo além da rotina dos nossos dias. Ela não queria as conversas vazias e superficiais que tínhamos sobre os negócios, nem o reconhecimento ocasional das coisas que ela fazia em casa. Ela me queria. Queria minha atenção, meu carinho, meu tempo. Mas eu era muito absorto demais no meu próprio mundo para perceber. Então chegou Garret. Tínhamos acabado de nos mudar para um novo bairro, e Garret foi uma das primeiras pessoas a se apresentar. Um rapaz, talvez perto dos 30, que tinha acabado de se mudar para uma casa na mesma rua. Ele tinha um certo charme, o tipo de cara que entra em qualquer lugar e faz amizade na hora. Não demorou muito para ele começar a frequentar nossa casa. No começo, era só uma visita casual. É o tipo de ajuda que você oferece aos vizinhos quando alguém está se mudando. Ele vinha me ajudar com os trabalhos pesados, com coisas para as quais eu não tinha tempo. Ele estava sempre tão disposto a ajudar, e eu, na minha habitual ingenuidade, não dava muita importância. Mas Tess parecia gostar da companhia dele. A princípio, pensei que fosse apenas por gentileza. Ela ria das piadas dele, e eu conseguia ver o brilho nos olhos dela que estava desaparecido há tanto tempo. Aquilo não me pareceu certo, mas ignorei. Tess estava apenas sendo educada, eu dizia a mim mesmo. Afinal, ela não tinha dito nada e nunca parecia se importar quando eu chegava tarde do trabalho. Mas no fundo, algo parecia estranho. Garret não era como eu. Ele não passava o tempo falando de negócios ou trabalho. Em vez disso, ele ouvia. Ele realmente ouvia Tess quando ela falava sobre coisas que eram importantes para ela. Sobre os livros que ela estava lendo, a música que ela amava, seus sonhos há muito esquecidos no caos do dia a dia. Ele não tentou consertar as coisas. Não tentou melhorar tudo com uma solução. Ele apenas ouviu e validou os sentimentos dela. Isso era algo que eu não fazia há anos. Tess havia parado de me pedir minha opinião ou meu ponto de vista porque eu estava sempre ocupado demais ou cansado demais para me importar. No começo, percebi isso aos poucos. Tess estava passando cada vez mais tempo com Garret. Eles faziam longas caminhadas pelo bairro, conversando sobre qualquer coisa que lhes viesse à mente. Sentavam-se do lado de fora à noite, batendo papo sobre tudo e sobre nada. Eu tentava me convencer de que era inofensivo, que era apenas amizade, mas não era. Eu percebia pelo jeito que ela o olhava, pelo brilho nos olhos quando ele aparecia. Algo havia mudado. Tess não me olhava mais da mesma forma, ela olhava para ele. Eu sentia a distância entre nós aumentar. Eu estava ocupada com o trabalho, me dedicando totalmente aos negócios para evitar confrontar o que estava acontecendo. Mas lá no fundo eu sabia que algo estava errado. Tess não era a mesma, e eu também não era mais o mesmo. Certa noite, Garret apareceu de novo. Eu tinha estado fora da cidade por alguns dias, e Tess vinha me mandando mensagens dizendo o quanto sentia minha falta. Mas quando entrei na casa naquela noite, a atmosfera não era a mesma de antes. Garret estava lá, ajudando-a a preparar o jantar. O som das risadas deles ecoava pela casa e por um instante, fiquei parada na porta apenas observando. Não disse nada a princípio, mas a tensão no ar era palpável. Não sei por que não falei nada, porque não senti necessidade de intervir. Talvez fosse porque eu já sabia o que estava acontecendo, mas não queria admitir. Tess se virou para mim e me deu um sorriso sem muita convicção. Ei, Alex, disse ela, como se nada estivesse errado. Mas não era normal. Eu sentia as paredes se fechando sobre mim. A distância entre nós estava aumentando, e eu não tinha certeza de como transpor isso. Garret, por outro lado, parecia não ter esse problema. Ele simplesmente sorriu para mim, com aquele sorriso encantador, e me ofereceu uma bebida. Tudo bem, cara? Ele perguntou casualmente. Não respondi de imediato. Uma parte de mim queria confrontá-lo, mas me contive.
Em vez disso, disse: está tudo bem, ponto, mas as coisas não estavam bem. Eu não sabia na hora, mas aquele momento foi o começo de tudo desmoronando. Naquela noite, enquanto eu estava sentada ali ouvindo as risadas deles e observando a interação entre Garrett e Tess, senti algo dentro de mim se quebrar. Eu ainda não estava com raiva, mas estava frustrada, confusa e com um pouco de medo. Tess e eu não conversamos muito naquela noite. Percebi que ela sentia o mesmo desconforto que eu, mas nenhuma de nós sabia como lidar com isso. Mais tarde, deitada na cama, encarando o teto, não conseguia parar de pensar em Garrett. Tentei me convencer de que não era nada, que Tess estava apenas sendo amigável, mas, no fundo, eu sabia a verdade. Ela estava se afastando de mim, e eu não tinha ninguém além de mim mesma para culpar. Na manhã seguinte, algo parecia estranho. Tess estava distante e Garrett quase não aparecia. Eu não sabia para onde ele tinha ido, mas me vi sentindo ressentimento por ele. Sentia ressentimento por ele conseguir fazer Tess sorrir como eu não conseguia há anos. Ressentia-me da maneira como ele conseguia falar com ela de um jeito que parecia tão natural enquanto eu ainda estava me atrapalhando com as tarefas de ser marido. As coisas não iam continuar como estavam. Eu sentia isso no meu íntimo. Algo estava prestes a mudar, e eu não estava preparado para isso. Os dias que se seguiram àquela noite na cozinha, quando finalmente percebi o quão distante Alex havia se tornado, pareceram um sonho. Tudo parecia estar em constante mudança. Alex continuava focado nos negócios, nas longas horas e nas reuniões intermináveis. Cada vez que eu tentava conversar com ele, expressar meus sentimentos, era como falar com uma parede. Ele estava cansado demais, preocupado demais com qualquer novo problema que surgisse no trabalho. Seu distanciamento era sufocante, e o silêncio entre nós se tornou cada vez mais ensurdecedor e doloroso. Eu me sentia como se estivesse vivendo com um estranho. Não havia mais aqueles momentos tranquilos que costumávamos compartilhar depois do jantar, nem conversas até altas horas da noite ou risadas suaves. Eu nem conseguia mais reclamar da solidão. Alex não se importava o suficiente para notar, e eu parei de tentar chamar sua atenção. O distanciamento emocional entre nós era impossível de ignorar, e comecei a pensar que talvez as coisas fossem assim dali em diante. Talvez fosse nisso que o casamento havia se transformado. Frio, rotineiro e vazio. E então havia Garrett. No início, eu dizia a mim mesma que era apenas amizade. Eu me convencia de que nada estava acontecendo, que era inofensivo. Mas toda vez que eu o via, toda vez que passávamos um tempo juntos, algo mudou dentro de mim. Garrett tinha um jeito de me fazer sentir viva novamente. Ele me ouvia de um jeito que Alex nunca fez. Quando eu falava sobre meus sonhos e aspirações, ele não me ignorava nem me fazia sentir estúpida por tê-los. Ele não me olhava com o mesmo olhar cansado que Alex costumava me dar. Garrett era diferente, e, nossa, era como um sopro de ar fresco depois de tanto tempo sufocada. Não demorou muito para que eu me visse passando cada vez mais tempo com ele. Nos encontrávamos para tomar café, fazíamos longas caminhadas, conversávamos sobre livros, música. Qualquer coisa que me fizesse sentir importante. Com Garrett, eu não era apenas a mulher que me tornei no meu casamento com Alex. Eu era eu mesma novamente. A mulher que tinha sonhos, que tinha paixões, que tinha uma vida para viver além de ser esposa de alguém. Ele me fez sentir vista, e era uma sensação que eu não tinha há anos. De certa forma, eu tinha parado de esperar que Alex me visse. Tinha parado de ter esperança de que as coisas voltassem a ser como antes. Eu tinha me acomodado a essa nova realidade de estar sozinha em um relacionamento. Mas Garrett me fez questionar tudo. Toda vez que ele estava por perto, eu sentia a faísca dentro de mim que estava adormecida há tanto tempo. Eu não estava mais apenas conversando com alguém. Eu estava me conectando com ele de uma forma que não me conectava com ninguém há anos. Então chegou aquela noite na cozinha. Garrett e eu tínhamos passado a noite juntos, preparando o jantar e rindo das coisas mais banais. Eu me sentia tão à vontade com ele, como se pudesse simplesmente ser eu mesma. Não havia fingimento, nem expectativas. Era tudo tão fácil. E enquanto estávamos ali, eu de costas para a bancada, ele roçou em mim ao pegar algo no armário. O toque foi inocente a princípio. Apenas um leve roçar de sua mão no meu ombro. Mas aquilo me causou um choque como se eu tivesse recebido uma descarga elétrica. Meu coração disparou e, pela primeira vez em muito tempo, senti algo dentro de mim se agitar. Virei-me para ele e nossos olhares se encontraram. Naquele instante, eu soube que tudo havia mudado. Naquele momento,
não se tratava de nada físico. Era algo mais profundo, algo que fazia falta na minha vida há muito tempo. Era uma conexão que eu não podia negar. Eu não podia fingir que isso era apenas uma amizade. Garret tinha se tornado mais do que isso. Ele tinha se tornado alguém em quem eu podia confiar, alguém que me fazia sentir especial, alguém que preenchia os vazios no meu coração que haviam sido deixados por anos de negligência por parte de Alex. Sem dizer uma palavra, Garret se aproximou. Seus olhos suavizaram e ele disse: "Você merece mais, Tess." Muito mais do que lhe foi dado. Eu não sabia como reagir. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim, e todas as emoções que eu vinha reprimindo há tanto tempo vieram à tona. Eu me senti ignorada, esquecida e insignificante há anos, mas Garret me fez sentir que eu importava novamente. E naquele momento, eu não me importei com as consequências. Nos tocamos. Não foi apenas um toque, foi uma libertação. Foi a culminação de tudo que eu ansiava, de tudo que me faltava. Seus lábios eram macios, e enquanto ele me tocava, senti os anos de solidão se dissiparem. Em seus braços, eu não era mais invisível. Eu era alguém digna de amor e atenção. Me afastei, com o coração acelerado e a respiração curta. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. Parecia tão certo, mas ao mesmo tempo, me aterrorizava. Eu não conseguia parar de pensar em Alex, no que isso significaria para o meu casamento. Mas naquele momento, todas aquelas dúvidas e medos pareciam tão distantes. O olhar de Garret era intenso enquanto ele sussurrava: "Tess, está tudo bem. Você não precisa esconder o que sente. E eu não fiz isso. Não precisei mais fingir. Não precisei continuar fingindo que estava tudo bem quando não estava." Naquele momento, Garret se tornou mais do que apenas um amigo. Ele se tornou meu apoio, meu parceiro, a única pessoa que me fez sentir verdadeiramente viva. Mas, com o passar dos dias, a culpa não me abandonava. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas não sabia como parar. Garret havia se tornado parte da minha vida de maneiras que eu não esperava, e eu não sabia como desfazer o que já havia começado. Quanto mais tempo eu passava com Garret, mais percebia o quão distante emocionalmente Alex havia se tornado. Ele não notava as mudanças em mim, não via o quanto eu havia mudado. A cada dia, eu me tornava mais consciente de quão distantes estávamos, o quão desconectados havíamos nos tornado. Garret era a pessoa que me enxergava, que me valorizava, e eu não podia mais ignorar isso. Eu havia caído em algo do qual não conseguia escapar facilmente, e não sabia como consertar as coisas. Tudo o que eu sabia era que cada momento com Garret parecia um vislumbre da vida que eu sempre quis. E a cada dia que passava, eu me sentia me distanciando cada vez mais da vida que havia construído com Alex. Mas Alex não fazia ideia. Ele ainda estava perdido em seu próprio mundo, absorto demais no trabalho para sequer notar as rachaduras em nosso casamento. O peso do segredo que eu carregava há tanto tempo começava a me esmagar. Eu sentia a tensão aumentar no ar toda vez que Garret e eu estávamos juntos, toda vez que eu via os olhos cansados de Alex, tão concentrados no trabalho. Quanto mais eu tentava fingir que tudo estava normal, mais a verdade me corroía. Passei anos me sentindo invisível para Alex. A distância emocional entre nós se tornou tão grande que, de muitas maneiras, eu não me sentia mais como sua esposa. Eu era mais como uma colega de quarto. Apenas alguém que por acaso dividia a casa com ele. Mas com Garret, eu me sentia vista. Eu me sentia importante. Ele me deu a única coisa que eu tanto desejava: atenção, compreensão e conexão emocional. Era inebriante. Mas com o passar do tempo, comecei a sentir que estava vivendo uma mentira. Isso não era mais apenas uma amizade, era algo muito mais perigoso. A culpa começou a me consumir, mas toda vez que eu via Garret, toda vez que ele sorria para mim, deixei isso de lado. Disse a mim mesma que estava tudo bem, que eu merecia me sentir viva novamente, que Alex já havia parado de se importar o suficiente para me fazer sentir assim. Mas eu sentia as paredes se fechando. Alex começou a fazer mais perguntas. Eu percebia pelo jeito que ele me olhava, como se estivesse tentando entender o que tinha mudado. Ele notou a frequência com que eu saía, como meu humor tinha oscilado. Eu não conseguia mais mentir para ele, mas não sabia como lhe contar a verdade. Toda vez que eu tentava dizer algo, sentia as palavras presas na garganta. Eu queria explicar tudo. Como me sentia tão sozinha, como me entreguei aos braços de Garret por causa desse sentimento de abandono.
Mas não consegui encontrar coragem. Então, certa noite, Alex decidiu fazer algo que me surpreendeu. Ele ficou em casa. Planejou um jantar especial, na esperança de trazer um pouco de normalidade de volta às nossas vidas. Mas, é claro, eu já tinha feito planos. Eu tinha dito a Garrett que ia dar uma caminhada com ele, para conversar sobre algumas coisas, só para sair um pouco de casa. Eu não sabia como explicar isso para Alex. Não podia dizer a ele que ia ver Garrett. Não podia dizer a ele que eu já estava me distanciando cada vez mais dele. Quando voltei para casa naquela noite, esperando encontrar Alex trabalhando até tarde ou com amigos, entrei e o encontrei sentado à mesa da cozinha. A luz estava fraca e havia um silêncio estranho no ar. Não disse nada a princípio, mas percebi o jeito como ele me encarava. Seus olhos eram duros e indecifráveis. E então eu vi. Meu celular estava sobre a mesa, com a tela para cima. Congelei. Alex não disse uma palavra. Ele apenas me olhou, seu olhar me atravessando. Senti o sangue fugir do meu rosto enquanto me aproximava da mesa. O celular estava desbloqueado. Eu não o havia bloqueado porque não senti necessidade. Afinal, quem estaria bisbilhotando minhas mensagens? Mas Alex era diferente. Ele havia percebido algo e agora tinha encontrado a prova. As mensagens de texto de Garrett estavam lá, à vista de todos. As palavras na tela queimavam meu cérebro como se estivessem incinerando minha alma. Mensagens repletas de saudade, com sentimentos que eu nunca havia compartilhado com Alex. E bem no rodapé da tela, a mensagem que destruiu tudo: eu quero você. Senti meu coração parar. Fiquei ali parada, incapaz de me mover, incapaz de falar. O mundo ao meu redor pareceu ficar embaçado enquanto tudo que eu havia me esforçado tanto para esconder desabava. Os olhos de Alex não me deixaram, e o silêncio entre nós era ensurdecedor. Senti um nó na garganta, o peso da culpa me envolvendo como um cobertor sufocante. Eu não tinha desculpas, nenhuma maneira de explicar o que havia feito. Isso não era apenas uma traição emocional. Foi uma traição completa a tudo que Alex e eu tínhamos construído. E agora não havia mais volta. Alex, sussurrei, minha voz quase inaudível. Mas ele não respondeu. Apenas me encarou, com o rosto expressando uma mistura de raiva e incredulidade. Senti o pânico me invadir. Eu não podia perdê-lo. Não podia. Mas, ao olhar em seus olhos, soube que já o havia perdido. Finalmente, Alex falou. É isso que você anda fazendo pelas minhas costas? Sua voz era fria, como uma lâmina cortando a tensão. Eu não conseguia falar. Não sabia o que dizer. Como poderia explicar o que sentia, o vazio que me consumia há tanto tempo? Como poderia explicar que Garrett havia se tornado minha tábua de salvação? Alguém que me fez sentir importante novamente, alguém que me enxergou de maneiras que Alex não enxergava há anos. Você nem consegue olhar para mim, consegue? Alex continuou, com a voz trêmula de raiva. Você esteve lá fora com ele esse tempo todo, e eu estive aqui tentando manter tudo sob controle. E é isso que eu ganho. Eu não sabia o que dizer. Não conseguia me defender. Ele tinha razão. Eu o havia traído. Desculpe, Alex, sussurrei, mas as palavras soaram vazias. Não significavam mais nada. Como poderiam? Como eu poderia compensar o que tinha feito? Alex levantou-se abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Desculpas não bastam, Tess. Você não tem o direito de se desculpar por isso. Você já fez a sua escolha. Meu coração se despedaçou ao vê-lo se afastar de mim. Ele não olhou para trás, não disse mais nada. Simplesmente saiu do quarto, me deixando ali parada, entorpecida e perdida. Eu queria ir atrás dele, implorar para que ele entendesse, fazê-lo ver que eu não tinha intenção de que nada daquilo acontecesse. Mas, no fundo, eu sabia que não importava mais. O estrago estava feito. A noite se arrastou em silêncio. Alex não voltou. Eu fiquei sentada à mesa, meu celular ainda ali, a mensagem ainda visível. Eu não conseguia me obrigar a tocá-lo, não conseguia me obrigar a encarar o que eu tinha feito. Não se tratava apenas de Garrett. Era sobre tudo que eu havia perdido. Era sobre os anos de negligência emocional, o crescente distanciamento entre Alex e eu, a solidão que me levou a esse ponto. E agora, eu havia destruído tudo. Não podia desfazer. Não podia recuperar o toque, as mensagens, os sentimentos.
mas podia sentir o peso das consequências me atingindo. E não havia como escapar delas agora. Conforme a noite avançava, eu sabia que aquele era o momento em que tudo mudaria. A traição não era mais um segredo, e nem Alex nem eu seríamos os mesmos depois disso. Semanas se passaram desde a traição de Tess, e o peso disso pairava no ar entre nós como uma nuvem sufocante. Não conseguíamos escapar. Cada cômodo da casa parecia vazio, e cada interação com Tess era como se estivéssemos apenas cumprindo uma obrigação. Tentei me concentrar no trabalho, na esperança de que isso me distraísse um pouco, mas só piorou tudo. Quanto mais me distanciava dela, mais a verdade se impunha. Eu havia sido traído, sim, mas, mais do que isso, havia sido abandonado emocionalmente. Muito antes de Tess se entregar fisicamente aos braços de Garry, ela não havia me traído apenas fisicamente. Ela já não era minha parceira muito antes do caso começar. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Eu não conseguia escapar da raiva. A amargura me consumia por dentro. A constatação de que eu havia permitido que o trabalho me dominasse por tanto tempo, de que eu havia negligenciado a pessoa que deveria ter sido minha prioridade, me encarava a cada instante. Tess não era a única culpada. Eu havia estado emocionalmente ausente por anos, soterrado pelas exigências da minha carreira. E agora tudo havia desmoronado. O casamento que eu antes considerava garantido havia acabado. Mas havia uma coisa que eu sabia. Eu não ia deixar a traição de Tess impune. Não se tratava apenas de vingança. Tratava-se de retomar o controle da minha vida, de me sentir importante novamente. Tratava-se de garantir que eu não fosse a única que havia perdido algo nessa confusão. Se Tess podia ter um caso com Garry, então eu também podia fazer as minhas próprias escolhas. Foi aí que comecei a reparar mais na Mia. Ela sempre estava por perto, no bairro ou em eventos, sempre educada, sempre simpática. Mas agora, com a tensão entre a Tess e eu aumentando, a presença da Mia era como um sopro de ar fresco. Ela era atraente, inteligente e, o mais importante, estava interessada em mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia invisível. Ela me ouvia, fazia perguntas sobre a minha vida e os meus pensamentos e parecia realmente se importar com o que eu tinha a dizer. Não era que eu estivesse procurando uma substituta para Tess, mas eu não conseguia evitar me sentir atraída pela ideia de alguém me dando atenção. Alguém que não fosse emocionalmente distante ou distraído por suas próprias necessidades. Certa noite, Tess saiu com Garry, e eu me vi sozinho em casa, absorto em pensamentos sobre tudo o que havia acontecido. Convidei Mia para vir com a desculpa de discutirmos uma possível oportunidade de negócios. A conversa começou de forma inocente, nada que pudesse levantar suspeitas, mas quanto mais conversávamos, mais eu percebia o quanto ansiava pela conexão que faltava no meu casamento. Mia percebeu minha tristeza, a frustração e a mágoa que eu havia enterrado bem fundo. E, sem pensar, ela colocou a mão no meu ombro. Foi um gesto pequeno, mas me causou um choque, como se uma faísca tivesse se acendido no meu peito. Eu não tinha me dado conta de quanta falta eu sentia por conexão humana até aquele momento. Eu queria sentir algo, qualquer coisa além do peso esmagador da traição. Sem dizer uma palavra, me inclinei. Toquei. Não foi planejado. Não foi lógico. Foi cru, movido por emoções que eu vinha reprimindo há muito tempo. Mas assim que nossos lábios se encontraram, foi como se as comportas tivessem se aberto. Toda a raiva, toda a mágoa, toda a frustração que eu vinha reprimindo vieram à tona. Naquele toque, encontrei uma sensação de poder que não sentia há meses. Não se tratava do ato físico em si, tratava-se de recuperar algum controle sobre a minha vida, sobre as minhas emoções. Eu havia sido vítima de traição por tanto tempo e agora, pela primeira vez, era eu quem fazia as escolhas. Mia não se afastou. Na verdade, ela se entregou ao toque, levando as mãos ao meu rosto enquanto nos tocávamos. Quando nos separamos, ela me olhou com uma mistura de compreensão e desejo. Alex, ela disse suavemente, eu sei que você está passando por muita coisa, mas se você quiser mais do que isso, estou aqui. Suas palavras pairaram no ar como um desafio, e naquele momento, eu soube o que estava fazendo. Não se tratava mais apenas de vingança contra Tess. Tratava-se de assumir o controle da minha vida, fazer minhas próprias escolhas e encontrar uma maneira de me sentir desejada novamente. Eu não ia mais ficar nas sombras. Eu não ia deixar que a traição de Tess me definisse. Continuamos nos vendo. O que começou como um toque se transformou em algo mais.
Mia se tornou uma presença constante na minha vida e, à medida que nosso caso se aprofundava, eu sentia uma sensação de poder e satisfação que não experimentava há anos. Cada encontro, cada momento roubado, parecia uma vitória. Não apenas por causa de Tess, mas por causa de tudo que me manteve presa por tanto tempo. Eu não era mais a vítima. Eu estava no controle. Enquanto isso, Tess vivia em completa ignorância. Ela continuava a se encontrar com Garry, mantendo seu caso, enquanto eu fazia o mesmo com Mia. Mas, aos poucos, comecei a perceber as rachaduras em sua fachada. Ela começou a notar as sutis mudanças em mim. Como me distanciei, como deixei de me importar e interagir com ela como antes. Eu não tinha mais interesse nela, e não estava fingindo ter. Certa noite, Tess me confrontou. Notei algo, Alex, disse ela, com a voz trêmula, misturando culpa e suspeita. Você está diferente. Não fala mais comigo. Está distante. O que está acontecendo? A princípio, não respondi. Em vez disso, apenas a observei, vendo as rachaduras em sua própria armadura se aprofundarem. Eu não lhe daria a satisfação de uma explicação. Não a deixaria continuar a me ferir. Não está acontecendo nada, respondi secamente, com a voz monótona. Só estou cansada, Tess. Talvez você devesse analisar melhor a sua própria vida antes de me acusar de alguma coisa. Foi então que aconteceu. Certa tarde, Tess encontrou um recibo no bolso do meu casaco. Era o recibo de um jantar em um restaurante onde Mia e eu tínhamos comido algumas semanas antes. Eu não achei que ela fosse encontrá-lo. Mas é claro que sim. Eu pude ver o choque em seus olhos enquanto ela encarava o recibo, e soube que a verdade finalmente a havia atingido. A traição que ela me infligiu completou seu ciclo. Eu não era mais o único enganado. Tess havia ultrapassado os limites com Garry, e agora eu havia ultrapassado os meus com Mia. Tess não disse nada a princípio. Ela apenas encarou o recibo, com o rosto pálido. Eu podia ver a raiva crescendo em seus olhos, e por um breve momento, senti uma pontada de satisfação. Ela estava tão absorta em seu próprio caso que não havia percebido quanto eu havia caído. Mas agora, os papéis se inverteram. Ela estava na mesma situação em que eu estive por tanto tempo. Eu sabia, sussurrou Tess, com a voz quase inaudível. Eu sabia que algo estava errado. Eu não respondi. Não precisava. O jogo que estávamos jogando não era mais sobre amor ou casamento. Tinha se tornado um ciclo cruel de vingança, manipulação e mágoa. E nenhum de nós sabia como impedi-lo. As semanas que se seguiram à descoberta de nossas traições pareceram um ciclo interminável de ressentimento e desilusão. Tess e eu, antes tão próximas, agora vivíamos em um estado de fria indiferença, cada uma se isolando ainda mais em seu próprio mundo. O abismo emocional entre nós se tornará tão profundo que, mesmo tentando, não conseguiríamos nos alcançar. Era como estar em margens opostas de um vasto oceano tempestuoso. Toda tentativa de comunicação era engolida pelas ondas de amargura e mágoa que se erguiam entre nós. Não havia mais tentativas de conversa fiada. Nem fingir que estava tudo bem. Cada conversa parecia uma batalha, cada olhar trocado entre nós carregado de acusações silenciosas. Nosso casamento havia se tornado uma casca vazia. Uma versão oca do que fora um dia. Não restava nada além das ruínas de uma vida que havíamos construído juntos, e, no fundo, ambos sabíamos que havia acabado. Tess, no entanto, ainda tinha perguntas. Ela queria a verdade. Ela estava esperando que eu admitisse o caso com Mia, mas quando esse momento chegou, eu não tinha energia para dar desculpas ou tentar me explicar. Eu tinha desistido de fingir. Eu não estava com raiva. Eu não estava arrependido. Eu estava apenas vazio. Certa noite, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha, Tess parou na minha frente, o rosto pálido, os olhos buscando algo. Qualquer coisa que pudesse dar sentido ao que havia acontecido. Ela já sabia a verdade, mas precisava ouvi-la de mim. Imagino. O que está acontecendo, Alex? Ela perguntou, a voz trêmula, misturando raiva e frustração. Você está distante há tanto tempo. Eu sei que algo está errado. Só me diga. Olhei para ela com calma, como se estivesse falando com uma estranha. Estou saindo com a Mia há semanas, disse sem rodeios. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Tess ficou paralisada, com a respiração presa na garganta. Ela esperava raiva, arrependimento, talvez até tristeza. Mas o que ela recebeu em vez disso foi resignação. Minha resignação.
Não havia mais nada para eu sentir. Nem raiva, nem amor. Apenas uma vaga sensação de que nosso casamento havia acabado. Tess, apesar de toda a sua fúria, conseguia ver isso nos meus olhos. Ela conseguia ver que eu nem sequer estava mais disposto a lutar por nós. O silêncio entre nós era sufocante. Eu conseguia ver a raiva brilhar nos olhos dela, mas havia algo mais ali também. Uma perda profunda e dolorosa. Ela sempre acreditou que nosso casamento poderia sobreviver a qualquer coisa. Eu também já acreditei nisso. Mas agora, estava claro, não havia mais nada pelo que lutar. E então, naquele mesmo tom distante, pronunciei as palavras que sabia que mudariam tudo. Eu não quero mais fazer isso, Tess. Não consigo continuar fingindo. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. Tess não conseguia falar. Ela nem sequer conseguia olhar para mim. Mas não precisava. A verdade a atingir em cheio, e ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela não lutou. Não implorou por respostas. Apenas assentiu com a cabeça. E essa foi a última coisa que ela fez em nosso casamento, assentiu com a cabeça como se reconhecesse que o fim havia chegado. Naquela noite, Tess foi embora. Eu não tentei impedi-la. Não consegui. Minha mente estava entorpecida, meu coração um emaranhado de ressentimento e exaustão. Eu sabia que tinha sido eu quem a afastara, mas não conseguia mais me sentir culpado. Não depois de tudo, não depois do que ela tinha feito. Ela ficou com Garrett por um tempo, eu acho, mas mesmo em seus braços, Tess era vazia. Ela tinha vindo até mim em busca de conexão emocional, e isso a decepcionou. Ela buscou isso em Garrett também, mas a verdade é que não havia ninguém que pudesse preencher o vazio que ela carregava dentro de si. Ela me traiu, mas mais do que isso, traiu a si mesma ao acreditar que correr para os braços de outra pessoa a faria se sentir completa novamente. Quanto a mim, me dediquei ao trabalho. A casa que antes era nossa casa agora parecia uma gaiola. Estava vazia. Tão vazia. Cada cômodo me lembrava do que eu havia perdido. E a pior parte era perceber que eu tinha feito tudo aquilo comigo mesma. Minha vingança teve um preço altíssimo. Pensei que recuperaria o controle dando troco em Tess, mas tudo o que consegui foi destruir a vida que havíamos construído. Não havia vitórias ali. Nenhuma redenção. Apenas duas pessoas, quebradas e sozinhas, cada uma vivendo com as consequências de suas próprias escolhas. Os dias se transformaram em semanas, e a casa permaneceu silenciosa. Eu não conseguia voltar a ser o homem que eu era antes. Eu havia destruído justamente aquilo que tentava proteger. O caso com Mia tinha sido uma solução temporária, uma forma de sentir que ainda tinha poder. Mas até isso acabou me prejudicando. Eu não conseguia mudar o que tinha feito, e agora não sabia como consertar. Tess tinha ido embora, e eu fiquei apenas com os ecos do nosso casamento. Eu não conseguia consertá-la, e não conseguia me consertar. No fim, Tess e eu ficamos sozinhos, cada um carregando o peso de seus erros. Não éramos mais as mesmas pessoas. O que começara como um casamento cheio de promessas, amor e sonhos se transformará em uma amarga história de traição, vingança e arrependimento. Nenhum de nós era a mesma pessoa que era quando nos conhecemos. Nos tornamos peças em um jogo cruel e, agora, tudo o que nos restava eram os destroços da vida que destruímos. Juntaríamos os pedaços, mas eles jamais se encaixariam novamente. E, no fundo, ambos sabíamos que o dano era irreversível.